Olá, voltei. Esse é o vídeo 1 da nossa aula sobre os seres heterotróficos e nesse vídeo a gente vai falar sobre os reinos. Bem, essa proposta de reinos foi feita por Robert Whittaker, esse senhor aí da foto, em 1969 e era basicamente isso que a gente está usando de foto de fundo. Então, como sempre, eu vou trazer essa foto para frente para a gente ver melhor. Bem, eram 5 reinos. A proposta de Whittaker eram 5 reinos. O reino Monera, que eram os procariontes, ou seja, as bactérias. O reino Protista, que eram os eucariontes unicelulares. O reino Fungi, que eram os fungos. O reino Plantae, que eram as plantas. E o reino Animalia, que eram os animais. Mas, desculpa se eu decepciono alguns de vocês, essa proposta de reinos de Whittaker, de 1969, não vale mais. Por quê? Por 2 motivos principais. O primeiro deles é o reino protista, que é o seguinte. A proposta de Whittaker foi, ele pegou todos os procariontes e botou no reino Monera. Beleza. Ele pegou todas as plantas e botou no reino Plantae. Beleza. Todos os fungos botou no reino Fungi. E todos os animais botou no reino Animalia. Beleza. Só que tudo o que sobrou, tudo que era eucarionte unicelular, ele pegou e jogou no reino protista. Então, assim, certamente o reino protista é cheio de espécies, de organismos que são bem diferentes uns dos outros, bem separados e que têm uma relação filogenética muito distante, ou seja, que tem um grau de parentesco entre eles muito distante. Então, esse reino protista aqui, ele é muito heterogêneo, é tudo muito diferente um do outro. Então isso meio que invalida um pouco a proposta de Whittaker. Eu não estou criticando Whittaker, porque na época que ele fez essa proposta, não se tinha muito conhecimento sobre os eucariontes unicelulares. Então, na época, era plausível que se fizesse um reino protista. Só que hoje, a gente já sabe que não é mais adequado reunir todos os eucariontes unicelulares em um grupo só, que é o reino protista. E o outro motivo que faz a proposta de Whittaker não valer mais foi a descoberta das arqueias. As arqueias foram descobertas no final do século passado por esse senhorzinho simpático da foto aqui, chamado Carl Rose, que as arqueias basicamente são outra forma de procariontes. É isso que vocês estão vendo na foto aqui, outra forma de procariontes que não as bactérias. E assim, o Whittaker, quando ele fez o reino Monera, ele só colocou as bactérias lá. Ele não considerava as arqueias. E assim, apesar de serem procariontes iguais às bactérias, as arqueias são bem diferentes das bactérias. Então, não dá para colocar arqueias e bactérias num grupo só como o reino Monera. E o Carl Rose, ele descobriu as arqueias num ambiente como esse aqui, ó, um ambiente de vulcão. Então, inicialmente, o Carl Rose, ele pensou que as arqueias fossem seres extremófilos, ou seja, que vivem em ambientes extremos, como a lava de vulcão, por exemplo. Mas depois de um tempo, ao longo dos anos, a gente foi estudando mais as arqueias e descobrimos arqueias em vários outros lugares, inclusive em ambientes não extremos, como o próprio corpo humano. Nós temos no nosso intestino, na nossa flora intestinal, arqueias, só que a gente não sabia disso. E aí, essa ideia de que as arqueias são extremófilas cai por terra. Muita gente ainda diz, erroneamente, hoje em dia, que as arqueias são todas extremófilas, mas essa ideia caiu por terra. E aí, o próprio Carl Rose, ele propõe uma nova classificação dos seres vivos que é a mais usada hoje, que é essa aqui dos domínios da vida, que ele propõe 3 domínios. O domínio bactéria, que inclui as bactérias, o domínio arqueia, que inclui as arqueias, e o domínio eucariota, ou eucária, que inclui os eucariontes. E existem alguns cientistas, uma ala da ciência, que quer incluir os vírus, como o coronavírus, por exemplo, nessa árvore da vida e formar um 4º domínio. Mas tem sempre essa discussão se vírus é vida, se vírus não é vida. E aí fica também essa discussão se o vírus deve entrar nessa árvore da vida, ser um 4º domínio da vida, ou se não deve. Mas, por enquanto, o que é majoritariamente aceito pela ciência é essa proposta de Carl Rose, de 1990, de 3 domínios da vida. Mas assim, aqueles grupos, Plantae, Animalia e Fungi,
continuam aqui dentro de Eucária. O Animalia mudou de nome, agora a gente chama de Metazoa, mas a ideia é a mesma, são os animais. Os fungos estão aqui, as plantas estão aqui. E é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. As plantas fica para a aula da Ana Luísa, que é a próxima aula, mas a gente vai falar aqui dos fungos, dos animais e de alguns protozoários que estão aqui dentro também. Bem, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a nossa próxima aula.